Isaías, capítulo 9, verso 1 ao 7, é o primeiro texto. Eu quero usar dois textos, não vai ser o texto mais chave que eu vou trazer para vocês. Nosso texto-chave vai estar em Romanos 14, então se você quiser deixar o dedinho lá no Novo Testamento também, você já pode deixar. Mas Isaías 9 talvez é um dos textos mais conhecidos nessa época do Natal. Hoje é a segunda semana da nossa série Deus Conosco. Semana que vem nós temos a última palavra formal da série, porque a gente vai encerrar ela na semana seguinte, que é a semana do Natal propriamente dita, com algo diferente. Então preste atenção para você não cair aqui no domingo aí e ficar sozinho às portas, tá? Na semana do Natal especificamente nós vamos fazer a cantata, o encerramento na sexta e no sábado, correto? Na semana que vem você vai receber todas as instruções a respeito das inscrições no aplicativo. Por quê? Porque senão não cabe gente, né? Não vai custar nada. Nós vamos fazer na campanha do alimento, né? 1 quilo de alimento e tal. Mas daí você precisa fazer a tua inscrição para a cantata de Natal para poder comportar nos 2 dias, tá? Então você vai receber a instrução bem certinho semana que vem. Mas não esquece, daí no Natal especificamente nós não vamos ter o culto do domingo. Ele vai ser transferido para sexta e sábado. Tá claro, querido? Então os desavisados, você já vai avisando de hora no Natal, não esquece, a cantar, tem que fazer inscrição, porque sempre vai bater alguém aí no domingo aí, eu não vou estar aqui para receber ninguém, então você já fica de sobreaviso. Isaías capítulo 9 é um dos textos aqui talvez mais conhecidos, apesar de se dirigir para a nação de Israel. É aquele tipo de texto da Bíblia que ele tem, é um texto profético, ele tem uma dupla aplicação. Você vai ver isso em alguns salmos, falando a respeito de Davi, falando a respeito de uma situação, mas se aplica a Jesus, né? Capítulo 9 vai dizer assim, ó: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Isso aqui são 2 tribos de Israel. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Não faz sentido muito para eles quando eles estão ouvindo isso aqui. Eles conhecem mais ou menos a Galileia, eles sabem que a Galileia nesse momento é dominada pelos ímpios, pelos gentios. Então quando Isaías escreve isso para ele, terra de Naftali, terra de Zebulon, eles estão meio que prestes a serem dominados por uma próxima nação que está diante deles, que é a Síria. Então tem uma dupla aplicação. Está falando assim: olha essa terra devastada, olha dessa terra devastada lá do norte, Galileia dos gentios. É essa a mensagem que ele está dando para eles. Aí ele cita aqui, ó: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso aqui já é um texto profético para eles que estão ouvindo na época. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo, aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos depois de uma grande batalha, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Está dizendo uma promessa: olha, esse negócio aqui vai melhorar, o Senhor, olha a alegria que o Senhor vai trazer para vocês, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, vai cessar esse tempo de luta, vai cessar esse tempo de guerra, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, querido? Esse texto é um texto específico ali para Israel. Há uma ameaça à Síria sobre eles. Eles estão prestes a serem liquidados, especificamente Israel. De fato, alguns anos depois, vai ser o ano 622 antes de Cristo, Israel vai ser dominada pelos assírios. Muitos vão ser tomados, vão ser levados para outros lugares, vão ser levados cativos, vão ser dispersos entre as nações. Vai sobrar ali Judá e Benjamim na parte final, que mais tarde, quando Nabucodonosor vier, vai ter uns amigos de Daniel nesse processo. Aí esse é o contexto. Agora, quando ele fala isso aqui para Isaías, para o povo de Israel especificamente, há um momento difícil para eles. Há um momento em onde eles não enxergam a solução para muitas coisas. E esse texto é um texto de dupla aplicação.
É um texto que traz um conforto para eles, falando assim, ó, literalmente para vocês, lá na Galiléia dos gentios, lá no norte do país de vocês, vai resplandecer uma luz e um tempo de trevas. Isso aqui vai ser aplicado algumas centenas de anos depois, e eles estão dentro dessa esperança. E nós agora que vivemos dentro desse tempo da graça, nós já temos um entendimento do que ele fala, porque ele vai falar assim, ó, um filho vai nascer sobre vocês, um menino vai ser colocado no meio de vocês, e o governo vai estar sobre o ombro dele, né? E o seu nome será. E aí percebe, quando você fala, lembra da palavra que eu trouxe aqui sobre os nomes de Deus? Procura na internet, são 2 palavras que eu trouxe ali sobre os nomes de Deus. Quando fala aqui especificamente sobre Jesus, não tem como você dar um nome próprio para Deus, porque um nome, principalmente dentro dessa cultura, define identidade. Quem é Deus? Deus não é só maravilhoso. Não pode, o nome dele não pode ser só maravilhoso. Deus não é só conselheiro. Deus não é só Deus conosco. Ele é, como ele disse para Moisés, eu sou o que? Sou o que eu preciso ser. E quando ele fala assim, ó, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipes da paz, ele vai estender o seu governo sobre todos os lugares. Essa é a promessa. Então existe uma promessa de a vinda de um Salvador. Depois os primeiros apóstolos vão identificar tudo isso, eles vão ter a revelação do Espírito Santo. Paulo ele vai explanar muito bem a respeito desses textos do Antigo Testamento que remontam a Jesus, a vinda do Messias, ou para nós que estamos falando agora da época do Natal. E aí vem a grande pergunta, né, que eu falei semana passada, que eu ia tentar responder para vocês. Muito se fala sobre o Natal, principalmente nessa época. Começam as decorações, nós vamos progredindo também com as nossas decorações à medida que chega a época do Natal. E aí vem o questionamento: será que celebramos o Natal de fato? Tem na Bíblia alguma ordenança para você celebrar isso? O que você acha? Sim ou não? Tem alguma ordenança para você celebrar isso? Pode falar, querido, ninguém vai te dar 0. Não tem, não existe, você não vai achar na Bíblia, olha, celebre esse dia de Natal até que eu venha, né? Você não vai achar nem celebre a morte até que eu venha. Você vai achar 2 ordenanças específicas, né, bem claras: o batismo e a ceia. Façam isso até que eu venha. A gente faz uma vez por mês. Devemos comemorar o Natal agora então? Sim ou não? Essa é a resposta, ou a pergunta, ou a resposta da pergunta que você deveria fazer todos os anos. Por que celebrar? Se eu devo comemorar, existe uma maneira de eu comemorar? Então, se eu for fazer alguma coisa, de fato, é melhor que você faça com sentido. Se for para você fazer alguma coisa, como já dizia meu pai, desde quando eu era criança, se for para fazer alguma coisa, faça direito. Se você for pegar uma coisa para fazer, se empenhe naquilo que você faz para fazer. Então, se você quer comemorar o Natal, a gente vai ver aqui alguma coisa, o que a Bíblia nos diz a respeito disso, se você escolhe ou não escolhe data especial. Mas se for para fazer, então, querido, faça da maneira certa, ou pelo menos da melhor maneira que você puder. O que não se deve fazer? Você fazer uma coisa só porque os outros estão fazendo. Já dizia a saudosa, ou a sábia, né, da tua mãe: você não é todo mundo, você não precisa fazer tudo igual todo mundo faz. Nós não cremos que haja um impedimento para você comemorar o Natal, ou qualquer outra data cristã que você gostaria de colocar. Tem um teólogo que eu acompanho bastante, chamado John MacArthur, e ele diz assim que, respondendo à pergunta, os cristãos devem celebrar o Natal? As Escrituras não ordenam especificamente que se celebre o Natal. De fato, não foi antes do século V que se celebrava o Natal. Sabemos que mesmo para os cristãos não se celebrava, os primeiros cristãos não celebravam o Natal. Próximo ali do século V que se começou a celebrar o Natal. É a data que Jesus nasceu? Não é a data que Jesus nasceu. Aí aqui uma leva de estudiosos, você pode passar o ano inteiro estudando, você vai achar vários estudiosos que acham que Jesus nasceu em setembro, outubro, né? Dezembro era um inverno, difícil para Maria sair de onde ela estava. Mas também existem alguns estudiosos que fizeram as contas lá, que traz uma data possível que seja dezembro. Para nós não difere muita coisa. Pastor, mas o Natal ele surgiu em meados do século V, uma imposição da igreja em cima de uma festa pagã, do solstício de inverno, data que era celebrado, o dia do sol, que agora os dias vão ficar mais compridos. Então era uma data pagã, era uma festividade pagã. Podemos olhar dentro da nossa analogia como se fosse nós escolhêssemos: vamos comemorar o Natal agora quando? No Carnaval, bem o dia que cai o Carnaval, pior data do ano pagã, vamos dizer assim, que as pessoas se prostituem, nós vamos escolher comemorar o Natal nesse dia. Foi mais ou menos assim que começou a se comemorar o Natal. E aí a pergunta agora é: será que isso é certo?
Puxa, era uma festividade pagã. É como se nós escolhêssemos, de repente, vamos comemorar o Natal agora, então, dia 31 de outubro, que muitas pessoas aí comemoram o Dia das Bruxas. Ou vamos comemorar aí dia 2 de novembro, que muitas pessoas comemoram o Dia de Finados, ou o Dia de los Muertos, aí, o pessoal do México, latinos, enfim. Tem todas essas datas, tem toda essa questão histórica, e é verdade. Começou desse jeito. E agora, o que eu faço? Agora nós estamos nesse meio, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, e agora o que a gente faz? Deixa de comemorar porque Jesus não nasceu nesse dia, deixa de comemorar porque era uma festa pagã, o que a gente faz agora? Gente, nós não podemos viver só de acordo com aquilo que a gente acha. Eu acho que é certo, porque o que você acha que é certo, por mais que a tua consciência esteja limpa, nós já vimos aqui, eu já trouxe uma palavra exclusiva para você, consciência limpa não é referência de que Deus está falando contigo. Hitler podia estar matando todos aqueles judeus com uma consciência absolutamente limpa de que ele estava limpando a terra. Consciência limpa não é marca de Deus está falando contigo. Qual é o nosso prumo? Palavra. Então a palavra não diz para comemorar nenhum dia, mas ela diz alguma coisa a respeito de dias? Diz. E aí, quero te convidar agora sim, você abrir comigo lá em Romanos, no capítulo 14. Olha lá, Romanos, no capítulo 14. Paulo ele vai começar falando sobre fracos na fé. E ele chama o pessoal que não gosta de carne de fraco na fé. Né? Então você que tem um amigo vegetariano, alguém que é vegano, você pode, biblicamente chamar ele de seu fraco na fé. Não, estou parafraseando, mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O texto-chave está no versículo 5 e 6, eu vou pôr na tela para você, mas só para eu ler o contexto para você, ele diz assim, acolham aquele que é fraco na fé. Ele está falando para você acolher esse tipo de pessoa, tá? Porém, não porém para discutir opiniões. Então ele já está falando assim, não é para brigar, tá? Nós vamos falar de dias, já vou falar de dias, mas tem um pessoal aí que crê que pode comer tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Por isso que eu tirei a piadinha daqui, né? Que está falando o pessoal aí que só come vegetais, ele está chamando de fraco na fé, né? A chave aqui no verso 3 é que quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então ele está falando assim, não brigue, não fique discutindo a respeito disso. E aí vem o texto, dentro desse contexto aqui de fraco na fé, aonde eu vou tirar o que eu quero ensinar para você hoje. Verso 5, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, preste atenção nisso, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida na sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. E aí vem o contexto do quem come, né? Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. A ideia aqui, querido, é que havia uma discussão de algumas pessoas assim, que agora, eles eram judeus. Os judeus eles têm uma certa dieta, eles não comem certas coisas. E quando os primeiros cristãos se convertem, as primeiras discussões é a respeito de como é que esse povo que não é judeu agora vai agir? Será que eles têm que adquirir os nossos costumes? E dentro dos nossos costumes existia coisas específicas em relação à guarda do sábado e coisas específicas em relação à alimentação. Esse povo aí faz o que a gente faz ou não faz? Há uma grande discussão. O primeiro concílio da igreja é para discutir o que os chamados agora gentios convertidos, pessoas que não são judeus, se convertem, fazem. Segue a nossa dieta, segue os nossos costumes. Tem um pessoal hoje tentando trazer tudo isso de volta, né? Isso aqui já é uma discussão, gente, já foi resolvida mais de 2000 anos atrás. Está lá, né, literalmente, né, Pedro, Tiago, João discutindo isso para nós, trazendo toda e qualquer relação a respeito disso. Ele diz assim, os gentios não precisam fazer nada disso. Eles não precisam, está lá em Atos capítulo 10, não precisam ficar guardando esses costumes, a não ser eles colocam algumas coisas para eles. Olha, uma comida lá mergulhada no sangue, consagrada aos ídolos, né, se abstém de ficar se prostituindo, igual nesses cultos o pessoal faz, não faz nada dessas coisas aqui. Mas em relação a esses costumes aqui, vocês não precisam fazer, nem se circuncidar, eles não precisam. Depois Paulo, em Gálatas, ele deixa bem claro a circuncisão do coração, enfim, todo esse processo. Mas há essa discussão, até a respeito do que comer. E aqui é a chave, queridos, a pessoa até poderia justificar, mas não, isso é bom para a tua saúde, e você é templo do Espírito, e você não pode ficar comendo chocolate assim toda hora, você não pode ficar comendo carne toda hora, você não pode ficar comendo esses negócios salgadinhos e tal, e fica brigando, porque você não é de Deus agora, você não respeita o templo do Espírito Santo, você não é crente não, meu irmão, e eles começam a brigar, e discutir, por causa de coisas de dietas. E dentro disso tudo, eles estão falando assim, tu não é de Deus. Não, agora não, eu sou, mas por que eu faço isso? Agora também tem dias. Um achou que não, o dia de jejuar agora é toda
quarta e sábado. É o dia do judeu, ele jejua até hoje, 2 a 3 vezes por semana, oficialmente. Então, óbvio, você tem que jejuar tal dia, porque se tu jejuar na quinta-feira, não vale o teu jejum. Não, eu separei para o Senhor, meu irmão, eu trabalho nesse dia, eu não consigo, eu separei a sexta-feira. E aí eles começam a discutir a respeito de dias. E o problema aqui nem é a respeito de qual dia que é, o que é certo, o que deixou de ser, o original, o dia original das coisas. O problema aqui é o julgamento. Não, esse dia não é certo, você tem que jejuar no meu dia, não. E aí o que Paulo resume falando? Gente, se você separa um dia, que se é para o Senhor de fato, seja para você jejuar, orar, ler a Bíblia, para o Senhor você faz. Faça isso. Mas não fica dizendo que o dia do outro irmão está errado. Se você não quer comer carne agora, se você quer ser, né, um crente vegetariano, sei lá o quê, qualquer tipo de coisa você imagina, nenhum que não come churrasco, Deus ali, vamos orar por ele, né? Mas se você quer ser esse tipo de pessoa, beleza, seja, você tem a tua filosofia saudável, não quero nunca mais eu botar um copo de Coca-Cola na minha boca, amém. Não fica só apontando o dedo, meu irmão, você vai para o inferno agora porque você toma Coca-Cola. Estou colocando um exemplo extremo aqui, mas o fato é esse. Há uma discussão a respeito de comida e a respeito de dias especiais. E o mesmo princípio que eles usaram para resolver aqui, é o princípio que nós podemos usar para resolver essa questão do Natal para nós hoje. Eu vou tentar te explicar porquê de algumas coisas. De acordo com esses versos que nós lemos aqui, um cristão pode legitimamente separar qualquer dia, incluindo o Natal, como um dia para o Senhor. E aí vem a questão, mas pastor, foi uma data pagã? Sim. Nós cremos que o Natal proporciona aos crentes, principalmente a nós, uma grande oportunidade de exaltar Jesus Cristo mais do que qualquer outra data do ano. É uma data muito rara do ano, nessa cultura que nós estamos vivendo, totalmente relativizada, talvez a única data do ano, onde as pessoas estão mais maleáveis para ouvir o nome Jesus, para ouvir para ver, né, pelo menos uma referência cristã, seja num presépio, em algum lugar, para pelo menos ouvir falar sobre Deus. Assim, nos outros dias do ano elas xingam você, elas falam que você está, né, boicotando ela, fazendo um monte de coisa, mas no Natal muitas delas abrem uma exceção, para de repente aparecer, pode passar um videozinho de Natal que tem a referência de Jesus, eles dão até um positivo naquele momento. E nós, como cristãos, nós precisamos enxergar essas coisas num sentido de potencializar as oportunidades que nós temos. Muitos dos teus parentes não vão nunca estar na tua casa durante o ano. Muitos dos teus parentes não vão aceitar ou, sei lá, vão reclamar se você resolveu orar antes de comer em algum momento. Mas no dia do Natal, pelo menos naquele dia, as pessoas estão mais suscetíveis. Então nós, como cristãos, nós precisamos ser muito sábios, porque percebe o que o inimigo fez. Muitas datas que nós tínhamos como cristãos, o domingo do Senhor, ou alguns feriados que nós tínhamos como os feriados para celebrar o Senhor, que foi colocado ao longo do tempo? Festas pagãs foram substituídas. São Nicolau, ou o próprio Nicolas, que é o original, que hoje, né, o Santa Claus ou o Papai Noel, um cara muito legal, um cara muito bom, lá no norte, no hemisfério norte do planeta, fez algo muito extraordinário, ajudou um pessoal lá no começo de dezembro e tal. A figura dele, a personalidade dele é uma personalidade a ser imitada, ao seu certo exemplo. O que fizeram com a figura dele, não. Hoje a figura do Papai Noel não tem nada a ver com o personagem do São Nicolau. Assim como a figura de Jesus em muitos lugares que se está tentando fazer, começa a ser distorcida da figura original de quem Jesus é. E essa é uma estratégia do inimigo. Você pegar algo bom que você não consegue deletar, você não consegue tirar da mente das pessoas, você não consegue apagar aquela verdade, então o que ele faz? Ele pega uma parte daquela verdade, transveste de uma mentira e repete aquela mentira, ao ponto de as pessoas acreditarem que aquela mentira é verdade. Você entende isso? E aí nós questionamos às vezes como pai, você sabe, né, não tenho mais criança aqui, se eu tirar, né, o encanto da criança, é culpa tua, pai, né? Mas nós como pais, como referência das crianças, de verdade, de justiça, de retidão, de sermos corretos, nós ensinamos desde pequeno uma mentira para ela a respeito do Papai Noel, a respeito do coelhinho da Páscoa. E aí quando elas crescem, elas ouvem ou da nossa boca, ou geralmente lá da escola, lá de outro lugar, que o teu pai mentiu para você, que a tua mãe mentiu para você. E aí nas coisas sérias você quer que ela acredite em você, quando você fez ela acreditar em uma mentira durante quase toda a infância dela. Você já planta no coração dela que de vez em quando o papai e a mamãe
mente. De vez em quando, papai e mamãe tem certas coisas que podem mentir, aí nós reclamamos que às vezes certas verdades elas deixam de crer em um determinado momento da vida quando nós incentivamos uma mentirinha branca, vamos dizer assim, né? Uma mentirinha santa, para dar um pouquinho mais de alegria para ela. Justifica você dar um pouquinho mais de alegria para uma criança mentindo para ela? Se você disser que sim, também justifica você ganhar um pouquinho mais de dinheiro mentindo para certas pessoas. Também justifica você enganar um pouquinho as pessoas para levar uma certa vantagem, porque não vai ter um prejuízo tão grande. Enfim, a barra é duas medidas, se eu penso assim. Uma medida para os outros, uma medida para mim. É o problema do texto aqui. Eu como carne, você não come, seu incircunciso, né, seu blasfemo, seu herético, enfim, eu guardo esse dia, você não guarda. Olha o tipo que eu comemoro o Natal, olha o tipo que você não comemora, enfim, é a mesma coisa, querido. É a mesma coisa, existem figuras colocadas para nós. O Natal é a data do nascimento de Cristo? Não é a data do nascimento de Cristo. Mas, como nós lemos no texto, podemos escolher um dia do ano para nós exaltarmos que Cristo veio à Terra? Sim, e aí eu diria até devemos. Devemos, isso é fundamental para nós, é uma data excelente para nós recebermos a Cristo no mundo. E aqui você tem 3 opções, e eu quero te dar as 3 opções, querido. Você não precisa celebrar o Natal se você não quiser, mas funciona mais ou menos assim. Como cultura, nós sempre temos três maneiras de enxergar a cultura que está diante de nós. 3 maneiras de você enxergar o Natal, ou qualquer outra tradição que se coloque para você. Primeira delas, você pode receber essa cultura, você pode rejeitar essa cultura, ou você pode resgatar essa cultura. Então, a primeira delas, você pode receber há coisas na cultura que fazem parte do que nós chamamos assim de parte da graça. Por exemplo, hoje tem uma cultura de que praticamente ninguém sai de casa sem o seu celular. Se você sai sem o celular, parece que você está despido. Em algum momento, meu Deus, e agora, né? Você não é médico, você não é bombeiro, você não precisa atender nenhuma emergência. Mas, que se alguém liga para mim, se alguém manda uma mensagem para mim, parece que você está sem nada. É uma cultura dentro de nós, essa é a cultura da graça comum. Você pode receber essa cultura, já está plantado no nosso meio, né? Então você pode estar lá, né, usar o celular sem se importar se o celular é crente ou não é, né? Se quem inventou o celular foi crente ou não foi, se quem inventou o celular servia a Deus ou não servia a Deus, você usa aquilo porque é parte da graça comum, então você recebe essa cultura. Essa é a primeira opção, você pode só engolir aquilo. Segunda opção é rejeitar essa cultura. Por exemplo, existe também uma cultura hoje já da normalização da pornografia, por exemplo. É uma cultura que está por aí, todo mundo já acha normal em muitas coisas, e nós, como cristãos, evidentemente, nós não recebemos isso, nós enxergamos como, eu preciso rejeitar essa cultura. Então você planta valores em cima disso, você batalha por isso, enfim, está lá, é a segunda opção. E a terceira opção é resgatar uma cultura, algo que foi perdido, algo que tinha o seu valor original e agora foi deturpado. Então há coisas na cultura que não são ruins em si mesma, guarde isso, não é ruim em si mesmo, mas pode ser usada de uma forma pecaminosa. Por exemplo, deixa eu tratar dentro do casamento. O prazer da intimidade do casal no casamento, o prazer sexual no casamento, é algo bom, é algo que Deus colocou, é algo para ser vivenciado dentro daquela cerca, mas não é ruim em si mesmo, mas foi deturpado pela cultura. Então agora o que eu preciso fazer? Nós enxergamos toda essa promiscuidade, essa sensualidade espalhada por aí, foi perdido o sentido disso tudo. Então o que a gente tem que fazer? Resgatar o valor que isso tem. Você precisa viver isso, sim, na máxima da sua intensidade, mas dentro da sua cerca de proteção, dentro do lugar que Deus plantou para você. Está claro isso para você, querido? Então você pode receber, você pode rejeitar isso tudo, mas algumas coisas você pode resgatar. Dentro de todas essas aqui, essa terceira é o que eu quero trazer para você. É um valor que está lá, que nós podemos resgatar dentro da nossa cultura. E para resgatar dentro da cultura, precisa repetir várias e várias vezes durante muitos e muitos anos. E dentro dessa perspectiva, tem aqueles que rejeitam o Natal. Você vai ver alguns cristãos e algumas igrejas rejeitando o Natal. E aí eu e você não podemos olhar assim, nossa, olha que esse pessoal aí sem mentalidade. Há um pessoal que não busca a Deus, um pessoal pequeno de mente, um pessoal que não entende das coisas, e aí a gente fica julgando outras pessoas ou outras igrejas que não comemoram o Natal. A Bíblia fala para a gente não fazer isso com esses irmãos. Eles entenderam por alguma razão que eles não devem celebrar. Está tudo bem, gente. O que não está tudo bem é se esse tipo de pessoa começar a apontar o dedo para você que celebra e dizer que não, você vai para o inferno por causa disso.
Eu estou te dando o texto para que você fique bem tranquilo, se você quiser celebrar ou não. Essa é a chave aqui. Agora, qual é o ponto principal dentro disso tudo aqui? Que se for para a gente celebrar o Natal, então que nós venhamos a celebrar de uma maneira genuína e verdadeira. Não tem uma regra, não tem uma ordem, mas tem alguns princípios que você podemos aplicar. Eu coloquei uma frase aqui, a verdade necessita de repetição. Por quê? Porque a gente esquece dela facilmente. Começa a vir um monte de mentiras, eles inventam filmes, eles inventam músicas, eles inventam símbolos que acabam desvirtuando você do verdadeiro sentido. Aí eu pergunto para você que veio de Itapema para cá, quando você passa ali no sinaleiro, tem uma decoração de Natal. Quando você olha para aquela decoração de Natal do sinaleiro, você lembra imediatamente de Jesus? Você lembra? Você sabe o que tem lá, né? Você lembra ou não lembra? Agora quando você passar de novo, você nunca mais vai esquecer. Se essa decoração te remeter a Jesus, ok, use ela. Lembre, ela te faz lembrar qual é o verdadeiro significado. Se ela não tem nada a ver, ela não te faz lembrar, aliás, te faz lembrar de outra coisa, ou outro símbolo que não seja ele, aí cuidado. Um galho que está aqui, né? Galhos de pinheiro. Essa aqui é uma cultura nórdica. O pessoal lá do norte agora na época de Natal, é o inverno, então para eles faz muito sentido. Quando eles lembram disso aqui, eles lembram do inverno. O inverno lembra Natal e aí remete para eles de tudo aquilo que está no Natal. Se eles vão desvirtuar o que uma árvore, um galho, qualquer coisa da natureza faz ou deixa de fazer, aí já é uma outra situação. Eu posso pegar esses galhos e fazerem eles serem um símbolo pagão. Eu posso colocar um monte de coisa aqui que remete a um símbolo, uma cultura, a um ritual pagão, como é um símbolo neutro, né? Está ali, ele pode ser qualquer coisa que o torne. Agora, tem certos seres que nem existem, né, no planeta, que você coloca lá para desvirtuar a imagem daquilo que foi colocado. E esse é o grande problema. O que é que o Natal lembra? Qual é a mensagem que você tem que enfatizar nas tuas decorações, nas tuas celebrações, querido? Qual é a mensagem? Nós não somos os salvadores do mundo, Jesus é. E aqui você vai ver uma filosofia plantada em vários lugares, há muito e muito tempo, a respeito do espírito do Natal. O que é o espírito do Natal? Você que é crente, você pode, assim, na tua ingenuidade, achar que é o Espírito Santo. Na tua ingenuidade, achar, não, deve ser o Espírito de Jesus. Mas se você for ver qual é a mensagem que é trazida nos filmes, qual é a mensagem que é trazida nas músicas e tudo mais, o que é de fato o Espírito de Natal, senão uma tentativa humana de melhorar aquilo que está estragado. Houve uma reportagem no New York Times, há algum tempo atrás, que eles fizeram uma enquete lá, a respeito, qual é o sentido do Natal? E a manchete do New York Times foi: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. Essa é a mensagem por trás do Espírito do Natal que eles querem implantar. Qual é a mensagem do Espírito do Natal para aquele que entendeu qual é o Natal? Nós não somos os salvadores do mundo. Eu não consigo arrumar o mundo. O mundo estava em trevas, por isso que eu li Isaías. O mundo estava em trevas e precisou vir uma luz. De onde veio essa luz? De fora do planeta. Essa luz não veio do meu eu interior, essa luz não veio da minha tentativa, da minha bondade de achar, nossa, como eu posso fazer coisas boas? Nossa, é só eu pegar o meu trenó e distribuir presentes para muitas crianças que eu vou resolver os problemas do mundo. Não, é só eu ir lá ajudar o pessoal que está lá na Mongólia, agora eu vou resolver os problemas do mundo. Essa não é a ideia do Espírito de Natal, querido. A ideia do Espírito com E maiúsculo de Natal é que o mundo precisa de um Salvador. O mundo precisa de uma luz, e essa luz não existe dentro do mundo. Essa luz teve que vir de fora. Tudo que você quiser expressar para enfatizar essa mensagem, seja em decoração, seja em canção, seja em mensagem de Natal, faça. Aproveite, brilhe, crie, sabe? Deixa o Senhor criar uma cultura dentro da tua família que lembre todo mundo da família de que o mundo precisa de um Salvador. Essa é a época maior do ano, talvez, que nós olhamos, né, tirando a Páscoa, que o mundo precisa de um Salvador. Jesus não veio somente para inspirar as pessoas. Eu enfatizei isso muito na semana passada. Jesus não como um filósofo. Jesus não veio aqui como um homem para dar algumas regras ou uns mandamentos bons, ou para ser simplesmente um exemplo de fazer boas coisas. Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar a humanidade daquilo que ela não pode fazer por si mesma. Jesus veio para dar um basta na relação do homem com o pecado. Você não consegue se livrar disso enquanto estiver nesse corpo, nessa natureza. Por isso você precisa que eu o faça.
Você precisa que Deus venha. Você não consegue atingir um padrão que te leve a ser digno de viver uma vida eterna. Você não consegue, não existe. Por isso que Jesus teve que vir por você. Então, o que nós queremos lembrar, ou na celebração do nosso Natal, de que o mundo precisa de um Salvador, e aí não tem como eu apenas gostar de Jesus, só gostar de Jesus. As declarações que ele fez são muito chocantes, tem muitas, mas eu separei aqui 3 para vocês. João 8,57, Jesus diz assim, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Um filósofo vai falar assim, antes de esse cara que nasceu há 400 atrás nascer, eu já era. Nenhum filósofo pode dizer isso. Ele está querendo dizer que ele reencarnou, o que ele é? Nenhum ser humano pode dizer assim, antes, do Getúlio Vargas, antes do Marechal Deodoro, antes do Dom Pedro II nascer, eu já era aqui no Brasil. Não faz sentido, você vai chamar esse cara de louco. Essa é a afirmação que Jesus fez. Então, só um filósofo, só alguém bom. Então eles apanharam pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus, escondendo-se, saiu do templo. Ele falou algo tão chocante que o pessoal quis matar ele. Então não é alguém falando um negócio bonito apenas. João 10, Jesus vai dizer assim, eu e o Pai somos um. E quando ele fala isso, para nós parece assim, beleza, mas olha a reação que causou nos judeus. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Porém os judeus, não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra. Não é, Jesus, nada do que você fez de bom. Por que nós estamos chocados com o que você está fazendo? Mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus não foi um cara que passou aqui assim, de boa, o que eu posso fazer para ajudar a humanidade? Ele está fazendo afirmações absurdas. E o último, João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morre eternamente. Gente, um homem bom simplesmente vai dar uma declaração dessa, falando assim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Se você acreditar naquilo que eu estou falando, nunca mais você vai morrer. Ou ele é um louco varrido da cabeça, biruta, ou ele era o que ele disse que ele era. Você entende? Que eu enxergo é esse tipo de coisa que manifestou na terra, que não é coisa, no sentido, é Deus se manifestando na terra. Por isso, quando você olha para o Natal e vê todas as outras figuras que desvirtuam desse principal sentido, é qualquer coisa menos aquilo que você deveríamos estar celebrando. E aí você tem a opção, ou você recebe, ou você rejeita, ou você... Qual que é o terceiro, gente? Você tem que sair de hoje com esse terceiro, pelo menos. Ou você recebe, ou você rejeita, ou você resgata. O que você quer fazer com essa época? E se você precisa resgatar, o que é resgatar? Se não pegar algo que está sujo, talvez está quebrado, talvez está manchado, talvez está fora do eixo, e começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí vem os rituais, que você vai fazer ou não vai deixar de fazer. Quando eu penso no Natal, eu lembro dessas pessoas, vamos mudar o mundo, vamos fazer boas obras, vamos dar presente para todo mundo. Boas obras. Fazemos agora ou deixamos de fazer? Continuamos fazendo, mas talvez você tenha que resgatar o sentido do porquê você faz essas boas obras. Alguns simplesmente fazem porque fazem, Entregam porque alguém passou, toma aí a minha esmola, toma aí um presente para aplacar minha consciência, toma aí algumas coisas. As boas obras, queridos, são boas no próprio sentido da palavra e devem continuar sendo feitas, mas jamais fazer as boas obras com o seguinte sentido, estou fazendo a minha parte para mudar o mundo. Eu faço as minhas boas obras por causa daquilo que Ele fez por mim. As boas obras acompanham aquele que é salvo, mas você jamais é salvo por causa das tuas boas obras. Entende a diferença? Boas obras sempre acompanham aqueles que são salvos. Caridade, ajudar as pessoas, ofertar sobre a vida de outras pessoas, como nós vamos fazer para essas famílias lá do outro lado do mundo. Elas acompanham, é um reflexo daquilo que nós somos, mas jamais, coloque no teu coração isso, coloque na tua mente isso, jamais tenha a mínima ideia de que essas tuas boas obras vão ajudar ou vão melhorar a casa que o Senhor está preparando para mim no céu, ou vai aplacar a ira de Deus sobre os meus pecados por causa dessas coisas boas que eu fiz, porque do contrário, nós vamos estar minimizando ou eliminando o poder do sangue de Jesus, que é a única coisa que nos purifica de todo pecado.
Porque aí você associa, não, o que eu faço de bom, aí o Senhor me dá um crédito. Não, o Senhor só te dá crédito por causa daquilo que Jesus fez. E por último, querido, o Natal, ele é tanto sobre o nascimento do menino, mas ele é muito mais, não só sobre o nascimento de um menino, mas sobre a vinda de um Salvador. Antes de Deus dizer sobre o mundo assim, ó, haja luz, Ele já no seu coração já disse assim, ó, vai ter que haver a cruz. Eu sei, eu quero criar um ser, a minha imagem, a minha semelhança, eu quero dar opção para ele estar junto de mim ou não, mas eu preciso, né? E aí dentro dessa conjuntura aqui, Jesus, ele já está prestes, já está pronto a dar a sua vida por nós. Quando nós olhamos para a luz na cidade, que nós venhamos a nos lembrar, todos nós, as pessoas talvez colocam aquela luz lá por algum outro motivo, por alguma outra razão, mas eu e você, quando nós olhamos para as luzes da cidade, de hoje em diante, quando nós olhamos para as luzes na igreja, quando nós olhamos para as luzes dentro da nossa casa, o que nós queremos lembrar? O mundo precisa de um Salvador, e a luz teve que vir de fora. E aí você usa essa luz, ou qualquer outra luz, para escrever Jesus, para colocar uma outra coisa, para de repente parar um momento da tua família, numa ceia de Natal. Gente, deixa eu dar uma breve palavra, seja de 2 minutos, seja de 5 minutos. Gente, durante a semana toda agora, nós vamos ler uma passagem da Bíblia que remete à vinda do Salvador, uma vez por dia, na semana do Natal. Essa vai ser a tua tradição. Enfim, na janta, no almoço, você vai criar coisas dentro da cultura que te lembrem isso. Eu comecei agora em dezembro, a playlist do meu carro já são canções de Natal. Então o pessoal, nossa pai, já começou assim, eu quero lembrar um mês inteiro das canções de Natal. Estamos nesse mês que nos lembra da vinda do Salvador. Enfim, cada um vai criar a sua cultura. Daqui uns dias nós vamos reunir lá os nossos sobrinhos, a nossa família, vamos fazer bolacha de Natal. E aí é um momento em família, é um momento que você compartilha, você ri, você brinca com as crianças, você pinta, você escreve o que você quiser nas bolachas lá, mas você lembra o porquê daquele momento existir. Você começa a criar um resgate de uma cultura que foi deturpada, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, por favor, meu amado. O que é o Natal então? É um lembrete que eu sou incapaz de me salvar. Não adianta invocar o espírito natalino, vamos salvar o mundo, vamos ajudar os pobres, faça essas coisas sim, mas sem esquecer que a nossa salvação não está em um Messias simplesmente humano ou político, mas nesse menino que nos foi dado, a justiça e bondade estão sobre os seus ombros. Só existe uma esperança para a humanidade. Essa é a mensagem de Natal. Uma luz raiou sobre o mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas são as palavras de Jesus. Pai, existe uma época, Senhor, iniciando para nós agora. Iniciamos, Senhor, esse mês de dezembro. Muitas festividades vão acontecer, muitas pessoas, Senhor, vão perder o sentido do porquê elas fazem o que fazem. Muitas pessoas, Senhor, vão dar presente para as outras simplesmente pela ganância de ganhar algumas coisas, pela ambição de ganhar outras coisas, pelo desejo para se mostrar. Muitas pessoas vão perder o sentido de presentear outras pessoas, Pai. Nós não queremos estar entre essas pessoas. Nós queremos usar esse momento, sim, para presentear os nossos amados, para dizer para eles, Senhor, ao receber esse presente, o quanto eles são importantes para nós. Nós não vamos simplesmente entregar um presente, nós vamos dizer palavras, Senhor, talvez que vão acrescentar muito mais do que o presente que nós estamos entregando, Pai. Nós queremos fazer algo diferente nesse Natal e não temos um ritual específico, Pai. Não temos tradições específicas, talvez, que nos lembrem o verdadeiro sentido, e eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria agora e entendimento. Para cada uma dessas famílias que aqui estão, ó Pai, aqueles que decidiram celebrar esse momento, Pai, que o Senhor dê no coração deles, mova o coração deles, a respeito daquilo que eles vão fazer, de como eles vão celebrar esse momento tão precioso, que há uma luz, e essa luz precisa vir de fora, e foi a luz do mundo que veio à terra, para que eu pudesse viver de fato, e agora eu não consigo dimensionar a grandeza do que foi feito para que os meus pecados fossem perdoados, e eu fosse aceito na tua família. Mas esse dia de Natal me lembra de que o Salvador chegou à terra, e que Ele veio de uma maneira humilde, de que Ele veio sem muito alarde dos homens, mas os céus, eles se abriram, os anjos cantaram, trombetas soaram, para no reino do Espírito algo extraordinário aconteceu. Que assim seja na nossa casa. Talvez não seja a melhor das decorações, talvez não tenha os melhores dos fogos, mas Pai,
um reino espiritual vai se abrir lá na minha casa, as janelas dos céus vão se abrir lá na minha casa, na casa dos meus irmãos, ó Pai. Os anjos vão celebrar junto conosco, Pai. Porque uma vez que nós escolhemos e separamos esse dia, como Paulo instrui ali em Romanos, para o Senhor nós o fazemos, para o Senhor nós o dedicamos, ó Pai. E em nome de Jesus nós queremos consagrar tudo aquilo que nós formos fazer diante da Tua presença. Que o Senhor possa dar sabedoria a essas famílias, que o Senhor possa dar intimidade, comunhão a cada uma delas, Pai, para que elas celebrem da melhor maneira possível, em nome de Jesus.